Olá, bem-vindos ao canal In Company. Hoje o nosso tema é direito societário. Aqui comigo o nosso especialista Arnaldo Lázaro. Arnaldo, você explicou no episódio anterior que o direito societário é uma divisão do direito empresarial. Mas como é que ele funciona? O direito societário ele está contido dentro do direito empresarial, que junta outras disciplinas como recuperação e falência, a parte contratual, a parte cambiária, a relação de proteção de marcas e patentes, tudo isso está dentro do universo do direito empresarial. E o direito societário ele é muito importante porque ele lida com as relações entre os sócios interna corporis e os sócios com a empresa. Então, o pessoal gosta sempre de fazer uma analogia com o direito familiar, né? A relação dos cônjuges. Então, no direito societário é muito isso, é muita relação dos sócios entre si com a empresa. E ele começa desde o nascituro da empresa. Então, quando você vai criar uma empresa, você tem que discutir ali qual é o modelo mais adequado para o estilo de negócio que vocês vão criar, se é uma SA, se é uma empresa individual, se é uma empresa limitada. Aí você vem a parte do funcionamento da empresa, os contratos que vão ser regidos, o seu contrato social, o seu estatuto. Você tem um instrumento extremamente importante que é o acordo entre os sócios, as regras que estabelecem para a convivência societária, isso é muito importante. Responsabilidade também, Arnaldo, dos sócios? A responsabilidade patrimonial, ou seja, até que ponto cada um vai ser responsável pelas suas obrigações, ações e omissões dentro da empresa. Você tem a parte do próprio litígio, então poderá ser que um sócio comece a se desgastar com outro sócio e isso vire um litígio. E quais são as regras que vai guiar essa discussão societária? Então, tudo isso está acompanhado aí das regras do direito societário. E tudo isso tem que estar em papel. A partir do momento que você cria uma empresa, você tem que colocar ali aquelas normas, aquelas regras. É importante e é aconselhável, porque se você não coloca isso no papel, você vai para a regra geral que está lá no código. E a regra geral, muitas vezes, não é o ideal. Ela não consegue solucionar as questões da forma mais benéfica para as partes. E aí vai para a mão daquele juiz, lembra que muitas vezes ele não é especializado no direito empresarial, e aí você coloca a decisão do seu litígio societário ou entre os sócios com a empresa também, na mão de um não especialista. Quando você poderia ter um contrato muito bem redigido e as regras estariam claras, né? Isso facilitaria para o julgador. Então, a sua orientação é a partir do momento, né, que vamos criar uma sociedade, eu tenho que deixar tudo isso muito bem escrito em um contrato registrado. Quais são as orientações? Isso. Era comum antigamente você abrir uma empresa e primeiro procurava um contador, né? Nada contra os contadores, muito pelo contrário, ele faz parte de um conjunto de assessoria empresarial. São extremamente importantes, né? Mas o contador ele não tem a habilidade de desenvolver um bom contrato social ou um estatuto de empresa. Então, é o advogado especialista no direito empresarial e societário que vai conseguir unificar os interesses das partes, né? O sócio A e o sócio B, eles têm que estar compromissados com aquele ideal. E isso, cada um pode exigir algumas coisas. Que o advogado vai basilando ali aquelas questões até encontrar um contrato adequado, um contrato desenhado para aquela realidade. Não existe modelo padrão. Agora, é muito comum, você que está acompanhando aí, a gente também já deve ter escutado, né? Ter sócio é algo complicado. Qual é a sua opinião, Arnaldo Lázaro? Eu volto àquela analogia, né? Casamento é uma relação complicada, né? Mas o que sustenta um bom casamento é a relação de amor, a relação de transparência, de respeito. Também podemos falar assim na relação societária, né? O sócio ele tem que estar muito à vontade para ser sócio de uma outra pessoa. Não pode ser por obrigação, não pode ser só por interesse financeiro, porque essa sociedade ela vai passar por dificuldades. E aí, assim como na família, se você não estiver uma relação muito sólida, muito transparente, vai acarretar em litígio. E eu tenho uma grande filosofia, né? Os grandes negócios você não faz sozinho. Então, ter sócio é bom, mas tem que ter regras claras e o comprometimento das partes. Se não, vai dar problema. Quais são, então, aí os principais problemas, né, societários que ocorrem aí nessa dinâmica empresarial?
Existe uma expressão chamada quebra da fex societatis, né? Que é a quebra da boa relação. Então, isso surge por diversas formas, né? Às vezes, uma má gestão de um sócio que é administrador, isso interfere naquela relação, vai gerando um desgaste. O desempenho da empresa, às vezes, gera o desgaste. Divergências de opiniões. Você tem uma opinião, o outro sócio tem outra opinião. E se as atividades e as competências não forem muito bem segregadas, o que cada um faz, vai começar a ter interferências, né? E alguém tem que ter um poder de mando, né? Alguém tem que dar a palavra final. Então, esse é um ponto. Aí você vai para outras questões de aspecto de ordem econômica e financeira. Quanto cada um vai ganhar, como é a distribuição de lucros, né? Tem uma definição muito certinha, muito organizada, né, sobre isso. Questão da BO. Pois é, você tem aí, quando você tem a necessidade de chamar um novo sócio para participar da empresa, aí esse sócio agrada aos 2 ou aos 3 que já são sócios? Ah, não agrada, gera desconforto. Quando você vai falar num processo, poxa, vamos vender a empresa, quanto vale essa empresa? Um acha que vale X, outro acha que vale Y. Às vezes eles não querem pagar por uma assessoria para dar um valor correto, isso gera também desgaste e conflito, né? E também quando há sucessão, por falecimento de alguns sócios ou por uma invalidez permanente, onde a família vem pleitear aquele direito das cotas societárias. Isso também pode gerar um desgaste. Então, a vida entre sócios é uma linha tênue do sucesso e do fracasso. Para isso, é bom que tenha uma assessoria empresarial para sempre estar acompanhando passo a passo essa dinâmica, né? E não deixar essa relação entrar num nível de desgaste que vai desaguar numa briga, né? Agora me surgiu uma dúvida. Qual é a diferença entre ser sócio de uma empresa e ser investidor? O sócio ele tem uma envergadura maior perto da empresa, né? O que eu quero dizer, ele participa do dia a dia da empresa, ele participa das decisões, das reuniões, ele faz parte da gestão e ele tem um compromisso que a empresa ela cresça ao longo do tempo. Já o investidor, ele é muito pragmático, ele colocou X, ele quer que volte Y, então ele faz o investimento nas empresas, mas ele acompanha de longe, né? Essa é a característica básica. Tem vários tipos de investimentos, né, de investidores, mas em regra geral a diferença é essa. O investidor ele fica mais afastado, não opina no dia a dia da empresa, mas participa às vezes de grandes decisões, até porque é o dinheiro dele que está ali para prover algum desenvolvimento. Mas em tese a grande diferença é o administrador, o sócio ele tem obrigações e direitos e participa da gestão. E o investidor é focado no retorno financeiro da sua aplicação. Muitos esclarecimentos aí sobre direito societário. Você já deu aí algumas nuances, né, sobre empresa familiar. Empresa familiar é o tema do nosso próximo episódio. Então se inscreve no nosso canal e acompanhe tudo sobre o mundo empresarial, não é isso, Arnaldo? Vou deixa para você pedir, né, para que as pessoas também se inscrevam no nosso canal. Mário, eu estou muito contente que o pessoal está acompanhando, está gostando do nosso conteúdo. Então compartilha esse vídeo, esse episódio que vocês estão assistindo com seus amigos empresários e sejam muito bem-vindos.